Olá, seja bem-vindo ao 5º GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e talvez você esteja percebendo uma diferença na minha voz. Estou aqui num processo de cura de uma gripe, mas que ainda não me livrei totalmente dela. E conto novamente com a companhia ilustre aqui de Aline Fagundes e Gustavo Reis, que vão dar um oi para vocês. Olá, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês novamente. Ô, Alexandre, espero que você melhore aí, viu? Obrigado. Olá, pessoal. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para discutirmos aí as novidades de maio de 2019. E esse mês de maio a gente tem várias notícias interessantes, algumas normas legais, não foram nem tantas, né, Aline? Mas decisões judiciais também importantes. E você que já está acompanhando o GTcast já desde a primeira edição, você sabe que a gente aqui compartilha notícias, normas legais, decisões, sejam administrativas ou judiciais, tira dúvidas também dos ouvintes. E caso você esteja conhecendo o GTcast agora pela primeira vez, você vai ter a oportunidade também de participar dos próximos, mandando sua dúvida, sua sugestão de pauta, enfim. Vai ser um prazer muito grande contar com a sua participação, a sua audiência. Lembrando que a cada edição nós temos recebido um feedback ainda mais positivo daqueles que têm acompanhado esse trabalho. Então a gente vai passar para a primeira sessão e a palavra está com a Aline Fagundes. Vamos então para o GT News. Reforma tributária avança na CCJ e passará por comissão especial. A PEC 45 de 2019, que trata da reforma tributária, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 22 de maio. A proposta acaba com os impostos existentes atualmente para criar o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. Esse imposto será de competência de municípios, estados e União. Na prática, o novo imposto acaba com o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS para criar um único imposto. O tempo de transição previsto é de 10 anos. E essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça é apenas o primeiro passo de um processo muito longo. Vamos lembrar que uma proposta de emenda à Constituição tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E muitas discussões certamente vão resultar em modificação desse projeto inicial. Agora, o que mais me chama a atenção nesse projeto, não sei se você vê assim também, Gustavo, é que consolidar IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS não deixa de ser importante, mas está longe de representar uma simplificação substancial do nosso sistema tributário, né? Exatamente, Alexandre. Inclusive, essa primeira análise que ocorreu no CCJ não foi nenhuma análise de mérito. Não se analisou ali, os pontos que a reforma está trazendo, mas simplesmente se era uma proposta constitucional ou não, se haveria ali algum impedimento para que essa proposta seguisse. E o que se percebeu foi que ela, teoricamente, é uma proposta que está aí de acordo com os princípios constitucionais. E olha um detalhe interessante nessa proposta. Ela consolida 3 tributos de competência da União, IPI, PIS, COFINS, e mais 2 tributos que são de competência do Estado e do município, ICMS e ISS. E quando a gente pensa nessa consolidação, o grande desafio para mim é como é que essa carga tributária vai aparecer para o contribuinte e esses valores vão ser destinados para cada ente federativo. Quais serão os critérios de rateio? Isso, lá na proposta, está definido de uma maneira muito confusa. A leitura que a gente faz não permite enxergar com clareza como vai ser esse processo. E é inclusive por essa razão que o tempo de transição é relativamente longo, justamente porque não é fácil você consolidar vários tributos e manter um certo equilíbrio, uma certa equivalência na arrecadação atual e na arrecadação de cada ente com essa nova configuração.
E outra coisa, eu estava inclusive lendo ontem, né, para essa PEC, para dar uma analisada em alguns requisitos, principalmente no que diz respeito às alíquotas, porque eu achava, Alexandre, que os municípios iam se reunir, por exemplo, para definir a alíquota do ISS, né, que vai compor esse IBS aí, e me parece que eu entendi diferente agora. Pelo que eu li lá na PEC 45, cada município vai instituir uma alíquota referente ao ISS, e na repartição, essa parcela do ISS vai para o município da destinação. Então, me parece que aqueles critérios lá de local do estabelecimento prestador, do tomador da prestação, vão sumir. Na repartição, todo o tributo, né, vai para o local da destinação, e me parece também que não houve definição de alíquota máxima. Eu, inclusive, estava vendo um comentário lá do relator, né, da proposta, e ele disse que podem haver alíquotas superiores a 5%. Só que isso, na verdade, quebra um pouco ali essa questão da parafiscalidade dos impostos, né? Que às vezes você quer colocar ali para determinado tipo de serviço uma alíquota reduzida para trazer empresas, né? Fomentar empresas no seu município. Então, me parece que isso vai quebrar. Um outro ponto que eu fiquei pensando foi a competência dos municípios, por exemplo, para instituir o ISS vai ser limitada simplesmente à atribuição de alíquota. Então, eu não sei se isso fere lá o princípio constitucional, né, a competência tributária dada ao município para instituir o imposto, já que a única coisa que o município vai poder fazer, e os estados também, com relação ao ICMS, é definir uma alíquota. Tem um aspecto aqui também que eu acho interessante na proposta, é que o texto novo da Constituição ele vai prever a instituição do IBS através de uma lei complementar. E a gente precisa lembrar que se vai ser um imposto também sobre serviços, é provável que essa lei complementar ela revogue a atual lista existente de serviços tributáveis pelo ISS. Então podemos ter uma nova classificação de serviços e talvez a gente tenha que deixar de lado tudo aquilo que a gente considera hoje em relação às classificações lá da lista anexa à Lei 116. Agora vamos imaginar o trabalho que isso vai dar, ou seja, nesse tempo de transição, certamente as dúvidas serão imensas. A complexidade daquilo que está se pretendendo é muito grande e não acredito que a gente vai conseguir simplificar substancialmente apenas levando esse projeto adiante. Na verdade, eu não acho que nem vai haver uma nova reclassificação dos serviços, porque, pelo que eu entendi, por ser bens e serviços, a alíquota que o município define ali, ela vai englobar tudo como se fosse uma única categoria. Então, acho que não vai existir mais classificação por tipo de serviço. Vai ser simplesmente serviço de uma forma geral e qualquer serviço que seja prestado ou qualquer transição que envolva ali transferência de bens, vai estar tudo englobado nessa alíquota que os municípios e estados vão definir. É verdade, isso é possível. E se isso acontecer, talvez a gente tenha uma distinção entre alíquota para bens, alíquota para serviços, talvez para bens se permita uma alíquota maior, para serviços uma alíquota menor. Vamos considerar que hoje a alíquota de ISS é no máximo 5%. Se o IBS passar, será que quando for serviço, a parcela destinada ao município vai equivaler no máximo a 5%? Então, são muitas questões que vão depender do debate, se essa proposta passar, do debate da lei complementar que vai instituir esse imposto. E aí, pode ter certeza que nós temos um longo caminho até chegar ao resultado final dessa mudança. E se vocês me permitem, eu vou dar minha opinião. Eu acho muito difícil, da forma que está, essa reforma passar sem nenhum tipo de emenda ou substituição de algum artigo aí, porque eu não consigo ver uma viabilidade prática hoje de todas as mudanças que eles estão propondo aí. Eu também não estou tão esperançoso de que essa reforma vai representar a simplificação tão almejada pela sociedade brasileira. E olha que a gente não está nem falando de redução de carga tributária, porque isso no contexto atual é um tanto quanto utópico. Então, se a proposta trouxesse uma efetiva simplificação, já seria um avanço, mas eu não estou realmente muito esperançoso de que essa simplificação vai vir através dessa PEC que está proposta.
Pois é, pessoal, de uma coisa eu acho que a gente tem certeza. Essa simplificação vai dar um pouquinho de dor de cabeça aí nesse início, viu? Pelo menos, para mim, vai dar. A transição vai demandar muito tempo e certamente muitas dúvidas e muitos conteúdos serão produzidos e publicados em nossos canais, em nossos blogs, a partir dessas mudanças. Ou seja, trabalho para a gente não vai faltar. Passando aqui para a segunda notícia, o governo pode rever deduções e reduzir alíquotas do imposto de renda. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, as deduções da tabela do imposto de renda podem ser revistas em troca de uma alíquota menor. Para ele, os mais pobres gastam cerca de 100 bilhões e dão 20 bilhões para os mais favorecidos, e isso precisa ser revisto na proposta de reduzir todas as alíquotas e tirar deduções. Olha, Aline, essa proposta é extremamente polêmica pelo seguinte: o governo está dizendo que aquelas deduções que as pessoas físicas fazem na declaração de imposto de renda todos os anos, a dedução com despesas com educação, com saúde, acaba reduzindo a arrecadação do governo em 20 bilhões de reais por ano. E o orçamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, por ano, é de 108 bilhões de reais. Então ele está fazendo uma comparação e dizendo assim, olha, os mais favorecidos, que pagam imposto de renda, etc., eles estão tendo um benefício que é proporcionalmente muito grande em comparação com o que os menos favorecidos têm, que é um orçamento anual de 108 bilhões de reais. Eu vejo com muita reserva essa proposta, porque no frigir dos ovos ele está propondo uma simplificação, facilitando a apuração do imposto de renda da pessoa física, acabando com essas deduções e reduzindo as alíquotas, mas a gente já viu em outros casos governos anteriores fazendo propostas para supostamente simplificar a apuração dos tributos e no final das contas o contribuinte passou a pagar mais caro. Então eu fico muito desconfiado dessas propostas, principalmente porque elas são baseadas em estudos técnicos que têm normalmente como base uma única premissa: o governo não pode abrir mão de arrecadação. Inclusive, eles estimam em 20 bilhões aí isso que eles deixam de arrecadar, né, em decorrência dessas deduções, justamente porque dedução com saúde não tem limite, diferentemente de algumas outras deduções. Então, por isso que se estima um valor tão alto aí, o que o governo deixa de arrecadar. E aí, Alexandre, eu concordo com você. Me parece que o governo dificilmente ele vai abrir mão de arrecadar determinados valores. Então, acho que às vezes a proposta vem com a cara, mas no final das contas ela vai querer continuar arrecadando mesmo, né? Mas no nosso subconsciente talvez a gente ache que realmente tenha melhorado, mas que, como você disse, muitas vezes a gente acaba pagando até mais ou o mesmo que pagava antes, mas na cabeça do governo eles estão dando um benefício para a gente, né? Exato. Inclusive, aproveitando para dar uma dica, de repente um ouvinte nosso não sabe que lá no site da Receita Federal existe um simulador de alíquota efetiva do imposto de renda. Por quê? Algumas pessoas ganham lá, por exemplo, R$10.000 por mês e elas acham que pagam 27,5% de imposto de renda. Quando a gente para analisar, a alíquota do imposto de renda na fonte para um rendimento nessa faixa é de 27,5%, mas na declaração de ajuste anual, a pessoa tem direito de abater não só aquelas despesas que já foram abatidas lá na época da retenção, como também algumas outras despesas, como o caso de saúde e educação que a gente está analisando aqui. E aí essa calculadora lá no site da Receita, ela indica qual é a alíquota efetiva do imposto de renda. Então, essa pessoa que ganha R$10.000, abatendo as despesas dela, etc., suponhamos que no ano passado ela teve uma alíquota efetiva de 16,34%. No ano seguinte, a depender das despesas dela e das receitas, se aumentaram ou não, essa alíquota efetiva pode ir para 19,54%. E é essa alíquota efetiva que o contribuinte tem que analisar. Ou seja, se o governo faz todas essas mudanças, promove aí, de certa maneira, uma simplificação na apuração do imposto de renda da pessoa física, mas ela compara com a realidade anterior e ela verifica que a alíquota efetiva dela
aumentou, então, no final das contas, a mudança do governo prejudicou o contribuinte. O foco tem que estar na análise da alíquota efetiva. O problema é, como eu falei, quando a mudança vem, os números são propostos pensando nessa premissa. O governo não pode perder a arrecadação. Então, eu vejo com muita reserva, com muita preocupação, essa análise, digamos, um tanto quanto simplista do problema. É como se fosse, trazendo aqui para um exemplo mais cotidiano, quando você vai em uma loja e a empresa coloca ali um desconto no produto, só que antes de dar o desconto ela aumenta o preço do produto. Então, na verdade, você acha que está comprando com desconto, mas na verdade você está pagando o mesmo preço que era antes sem o desconto, né? Então ali a loja continua recebendo o mesmo, mas na sua cabeça você está sendo beneficiado com aquele desconto, né? Então, em outras palavras, seria mais ou menos isso aí que a gente precisa averiguar se é isso que está acontecendo ou não. É isso mesmo, Gustavo. E olha, quando eu falo das minhas reservas quanto à proposta, eu lembro da mudança do PIS e COFINS, que passaram a ser não cumulativo para algumas empresas ali a partir dos anos de 2002 e 2003. E na época, o que o governo usou como discurso? Ele disse o seguinte: existe uma reclamação, principalmente do setor produtivo, de que eles não podem se creditar de PIS e COFINS sobre os insumos adquiridos, etc, etc, etc. E naquela época, a mudança faria todo sentido e teria toda a coerência com esse discurso se as alíquotas de PIS e COFINS fossem mantidas. Mas, para aqueles nossos ouvintes que lidam com essa temática tributária há mais tempo, eles vão lembrar certamente, assim como eu, que a alíquota do PIS, que era 0,65, foi para 1,65, e a alíquota da COFINS, que era 3%, foi para 7,6% nesse regime não cumulativo. E aí o que aconteceu? Muitas empresas passaram a pagar 7,6% sobre a receita, menos 7,6% sobre os créditos. E para efeito de análise da carga efetiva, a gente tem que deduzir um de outro, e muitas empresas passaram a pagar mais de 3% sobre o seu faturamento total. Então, o que importa é a análise da alíquota efetiva. E é essa preocupação que eu tenho quando o governo fala em mudança, porque as projeções normalmente visam preservar primeiramente o interesse do Estado. Vamos para a próxima sessão. Agora é lei. Solução de consulta COSIT número 153, de 14 de maio de 2019. A Receita Federal entendeu que não haverá a retenção previdenciária sobre os serviços de montagem e administração de alojamento quando prestados por empreitada para a utilização de trabalhadores da empresa contratante. É isso mesmo, Gustavo? O que você achou aí dessa solução de consulta? É isso mesmo, Aline. Como a gente já sabe, só tem a retenção previdenciária na contratação de pessoa jurídica quando o serviço estiver previsto no artigo 117 ou no 118 da IN 971 de 2009. E nesse momento aqui, a Receita entendeu que este tipo de serviço não se enquadra em nenhum inciso de nenhum desses dois artigos. Ela chegou inclusive a cogitar talvez o enquadramento lá no artigo 118, inciso 7º, que trata de hotelaria, mas ela percebeu que as características não são as mesmas e por isso não haveria aí a incidência da retenção previdenciária. É só para acrescentar, Gustavo, vamos lembrar que quando ela cogitou do enquadramento ali em hotelaria, a Receita deixou bem claro aqui, o artigo que fala de hotelaria é o 118 da IN 971, e ali ele só trata de serviços sujeitos à retenção se a cessão de mão de obra for configurada. Então, a Receita conclui aqui acertadamente nessa solução COSIT que, nesse caso, não existem as características da cessão de mão de obra, então, ainda que o serviço se enquadre na descrição ali do inciso 7º, não seria o caso de incidir a retenção. E aí a gente precisa lembrar, né, que esse inciso 7º, ele não está falando do serviço de hospedagem que os hotéis, por exemplo, prestam. Ele está falando ali de hotelaria, relacionado a serviços que, por exemplo, os hotéis terceirizam. Então, se os hotéis terceirizam, por exemplo, os serviços de lavanderia, visando o atendimento aos hóspedes, isso pode se configurar uma cessão de mão de obra e uma hipótese de retenção. E é muito importante a gente destacar isso porque, às vezes, de uma maneira precipitada,
a pessoa lê lá hotelaria que concorra para o atendimento de hóspede e acha que é hipótese de retenção o pagamento a um serviço de hospedagem realizado por um hotel. Solução de consulta COSIT número 161 de 16 de maio de 2019. A Receita Federal do Brasil firmou o entendimento de que na contratação de serviços de telecomunicações, tráfego aéreo, administração, manutenção e operação de aeroporto, sem que ocorra a cessão de mão de obra ao respectivo tomador contratante, não enseja retenção na fonte da contribuição previdenciária. Essa solução de consulta, diferentemente da anterior que a gente viu, a Receita já não analisa mais se está previsto ou não no artigo 117 ou 118, até porque esse serviço está bem discriminado lá no artigo 118, inciso 17, que fala de operação de pedágio ou de terminal de transporte. Mas o que é que a Receita viu? Que aí só se houver realmente caracterizada a cessão de mão de obra. E com aquele lá conceito de subordinação, fica um pouco difícil até para a gente saber quando vai haver a retenção do INSS nesses serviços. Então, o que é que a Receita disse? Está no artigo 118, mas precisa analisar se há ou não todas as características da cessão de mão de obra. Inclusive, na íntegra dessa solução de consulta, a gente vai ver referência aqui ao objeto que envolve a administração, manutenção e operação de um aeroporto municipal. Então, pelo contexto, a gente deduz o quê? Que um determinado município, ele terceirizou a operação ou ele concedeu a operação e a administração de um terminal aeroportuário. E aí realmente fica carente aí da configuração da cessão de mão de obra, principalmente pela ausência daqueles requisitos que são 3. E o primeiro deles, a colocação à disposição de trabalhadores, ou seja, essa empresa que passa a operar o aeroporto não vai colocar trabalhadores à disposição do município, sob o comando do município, para realizar aquele serviço. Mas a empresa vai assumir a gestão como um todo do aeroporto, sendo remunerada para tanto. Pois é, Alexandre, desde que a Receita Federal inventou aí essa moda da subordinação, da colocação aí à disposição, eu vejo que fica cada vez mais difícil a gente ver configurada aí cessão de mão de obra nos serviços prestados. É isso mesmo, Aline. Desde essa solução de consulta COSIT número 114 de 2016, quem já debateu aqui em outros GTcasts, a Receita Federal realmente dificultou muito a configuração da cessão de mão de obra, em diversos casos. Decreto número 9.792, de 14 de maio de 2019. Este decreto regulamenta a exigência de inscrição como contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social do transportador remunerado de passageiros que atuam através de aplicativos. A primeira observação aqui, Aline, que eu acho que a gente precisa fazer é que muita gente achou que os motoristas de aplicativo, né, que atuam lá pelo Uber, 99, o Cabify, eles só passaram a ser contribuintes individuais a partir de 2019 com a inclusão do inciso lá no artigo 9º da IN 971 de 2009. Mas a gente já achava e já defendia que esses contribuintes eles já estavam incluídos na lista lá no artigo 9º, inciso 2º. Né? Mas a gente acha que esse inciso específico para eles veio para conferir uma redução da base de cálculo que já era assegurada para o condutor autônomo de veículo rodoviário. Então, acho que essa é a primeira observação que a gente precisa fazer quanto a esse tema aí. E olha outro aspecto aqui curioso, Gustavo. O decreto fala que é possível, é permitido que o motorista de aplicativo atue como microempreendedor individual. Até aí também eu não vejo que houve novidade, porque quando a gente analisa lá o anexo 11 da resolução número 140 de 2018 do CGSN, o Comitê Gestor do Simples Nacional, a gente encontra a atividade do motorista privado, o transportador de passageiros, como atividade permitida. O interessante é que eu estou enxergando já lá na frente, inclusive você que não leu o comentário que a gente publicou lá no blog Foco Tributário a esse respeito, dá uma conferida lá, é que amanhã depois a Receita Federal pode estabelecer aí um mecanismo de fiscalização desses motoristas um tanto quanto prático, obtendo informações das próprias empresas que desenvolveram esses aplicativos
para que elas informem quais são os motoristas credenciados junto a elas e quanto cada um faturou. Aqueles que porventura se inscreverem como mês e tiverem um faturamento médio mensal acima de R$ 6.750, eles vão exceder o limite anual de R$ 81 mil de faturamento que se aplica ao MEI. E a Receita pode cruzar as informações obtidas a partir desses aplicativos para verificar se aqueles que estiverem inscritos nessa condição respeitaram o limite de faturamento. Isso mesmo, Alexandre. E talvez uma novidade aqui que a gente perceba também é que normalmente o responsável pela inscrição do contribuinte individual perante a Previdência é do tomador. Mas nesse caso aqui, o artigo 2º do decreto disse que compete diretamente ao contribuinte individual realizar o seu próprio cadastro. E aí ele pode acessar lá o www.gov.br/meuinss e realizar o cadastro dele. Aí ele vai conseguir pegar uma certidão e essa certidão ele tem que entregar para o tomador para mostrar que ele está efetivamente inscrito. E mais um detalhe que eu acho que para as empresas que desenvolveram o aplicativo acaba sendo um alívio porque elas se livram de um ônus relativamente pesado, é que o artigo 4º do decreto ele fala que o motorista fará o seu próprio recolhimento do INSS sobre a remuneração dele. E, logicamente, ele vai observar o teto estabelecido na legislação, mas não é responsabilidade, por exemplo, do Uber fazer a retenção do INSS no repasse dos valores aos seus respectivos motoristas. Pois é, Alexandre, eu lembro que há uns meses atrás a gente estava discutindo sobre exatamente esse tema, se era o tomador que ia ter que fazer esse recolhimento e graças a Deus veio aí para sanar as nossas dúvidas, para ajudar vocês também passando essa informação. E assim, eu quero dizer que eu fiz uma pequena pesquisa de campo enquanto pegava um Uber aí, e eu perguntei para o motorista se ele já estava sabendo dessa necessidade da inscrição e não estava sabendo. Então, eu acho que é muito importante que haja essa informação, que seja difundida, que o pessoal acesse realmente esse conteúdo. Se vocês puderem repassar isso para os seus colegas motoristas, quando você pegar aí uma corrida, porque é muito importante que eles saibam dessa informação. Aproveitando então, Aline, vamos fazer aqui um serviço social em favor desses profissionais. A inscrição pode ser feita através do endereço eletrônico www.gov.br/meuinss. É só acessar e preencher as informações que são solicitadas ali no site. Instrução Normativa número 1888, de 3 de maio de 2019. Através dessa norma, a Receita Federal do Brasil instituiu a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos, das quais o Bitcoin se destaca como principal exemplo. Olha, Alexandre, eu não sou uma grande conhecedora do assunto, mas eu acredito que é um tema super atual e que os investimentos têm crescido fortemente aqui no Brasil. É verdade, Aline. Olha, tem notícias circulando pela internet de que a gente tem no Brasil, depois desse boom do Bitcoin, mais investidores em Bitcoins e outras criptomoedas do que investidores na Bolsa de Valores. Ou seja, é um fenômeno aí do nosso tempo recente que a Receita Federal já estava de olho, mas ela agora finalmente tomou a providência de estabelecer uma forma de controle, ou um mecanismo para poder acompanhar melhor quanto as pessoas estão ganhando e cobrar o imposto de renda devido sobre isso. Isso não significa que o contribuinte estava isento de prestar informações a esse respeito. Ele apenas informava lá no seu ajuste anual do imposto de renda. Mas isso agora também precisará ser informado à Receita, através provavelmente aí de uma declaração de Bitcoin, que ainda não tem nome, mas que provavelmente vai seguir essa linha aí. É interessante o seguinte, como já era para se tributar esses rendimentos como ganho de capital, as pessoas físicas já tinham que prestar essas informações e pagar o IR lá de acordo com a sua declaração anual. O que a gente vê de diferente agora é que a Receita Federal ela vai exigir de outra fonte as informações para cruzar com esses dados do contribuinte pessoa física ou jurídica. Então, olha o que vai acontecer. A corretora de criptoativos, se ela for domiciliada no Brasil, ela vai ter que identificar
quem são os seus clientes, quais são o saldo das operações e as movimentações realizadas para que a Receita Federal faça um cruzamento desses dados. E, semelhantemente ao que a gente já vê em outros contextos, o que a Receita está fazendo aqui é criando realmente um sistema que permita o cruzamento de dados. Agora, como o Bitcoin é um fenômeno mundial e todas as criptomoedas que nasceram ou decorreram dele, a gente tem aqui um fato curioso. Muitos investidores brasileiros de Bitcoins compraram e transacionam Bitcoins e outras criptomoedas em corretoras sediadas no exterior. Então, nesse caso, a Receita não tem como exigir as informações dessas corretoras internacionais. Ela não tem competência legal, ascendência sobre essas corretoras. Acaba que, nesses casos, a instrução normativa está dizendo que é a própria pessoa física que vai prestar informações sobre essas transações. E aí cabe à Receita Federal, lá na frente, a partir das informações prestadas por esses contribuintes, chamá-lo, intimá-lo para que ele pessoalmente venha apresentar os documentos que comprovem os valores daquelas transações por ele declaradas. Lembrando, Alexandre, que o layout ainda vai ser definido no prazo de 60 dias, ou seja, a gente vai ter que esperar aí até julho, mais ou menos, para a gente ter uma definição, quem sabe, do nome dessa declaração, né, uma sigla, mas a gente já sabe que essa declaração vai ser disponibilizada por meio do ECAC, lá no portal da Receita Federal do Brasil. Verdade, Aline. E os contribuintes, pessoas físicas que não estão acostumados a acessar o ECAC, eles podem acessar ou com o certificado digital. Para aqueles que não têm, vão ter que gerar um código de acesso, se ambientar ali no ECAC e descobrir como preencher essas informações que a Receita vai passar a exigir. Mas a gente realmente precisa aguardar mais detalhes para poder falar um pouco melhor a respeito dessa declaração. E aí é importante a gente citar que, apesar da instrução normativa ter sido de maio, como tem esses 60 dias de prazo aí, né, para definir o layout, o efeito dessa instrução normativa só passa a valer a partir de 1º de agosto de 2019. Então não há nenhum prejuízo aí, né, para efeito dessa declaração, já que a instrução normativa é de maio, mas ela só passa a ter efeito a partir de agosto. Então esses 60 dias aí dá tranquilo para a Receita se manifestar quanto a esse layout, e a partir do momento que ela tiver eficácia, já vai estar tudo provavelmente aí delimitado. É isso mesmo, Gustavo. E como o prazo de entrega é até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações com os criptoativos, então a primeira declaração a ser entregue vai ser até 30 de setembro de 2019, referente à movimentação de agosto. E aqui um detalhe importante, para as corretoras, elas não vão ter que prestar informações mensalmente. Só as pessoas que transacionam com as criptomoedas é que vão ter que fazer isso. Mas as corretoras de criptoativos domiciliadas no Brasil vão prestar as informações anualmente. E nessas informações, elas vão ter que detalhar as operações de uma tal forma que a Receita possa cruzar com aquilo que os investidores informarem mensalmente no final de cada mês em relação ao mês anterior. Agora vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. STF vai julgar repercussão geral sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária. No dia 17 de maio, o STF reconheceu, por unanimidade, a repercussão geral envolvendo casos que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Esse tema deve ser decidido em breve. E vamos lembrar que a decisão quanto ao reconhecimento da repercussão geral traduzindo numa linguagem bem coloquial, como se o STF estivesse dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que essa matéria é relevante para a sociedade como um todo e eu admito julgar essa matéria. E aqui a gente não pode dizer que já é uma decisão de mérito, mas há grandes chances de o STF confirmar aquilo que a gente já vem vendo na tendência recente, inclusive que nós já comentamos em outros podcasts em relação a outros tributos que também incidem sobre o faturamento.
Exatamente. Isso aqui, na verdade, Alexandre, é o que se tem chamado aí, né, de tese filhote. Aquela que surgiu com a decisão lá da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o raciocínio, como você bem pontuou, é o mesmo. A decisão do STF, nesse caso do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, levou em consideração que o ICMS não compõe a receita bruta, considerando que essa seria ali a base de cálculo dessas contribuições. E para a CPRB, já que a base de cálculo é a mesma, eu não vejo por que a Receita diga, para esse caso aqui, que o ICMS compõe a receita bruta e para o outro não. Eu acho que ela vai seguir aí a mesma linha, apesar de ainda não ter sido decidido, como você bem pontuou, e só reconheceu a repercussão geral nesse caso. Inclusive, Gustavo, se a gente parar para analisar esse raciocínio, tende a ser adotado também para o ISS, a gente pode até dizer que é mais uma tese filhote. E aí, se a gente considerar que a CPRB, como o STF está sinalizando aqui, também vai poder se beneficiar ou vai se aplicar a CPRB o mesmo raciocínio, vamos pensar aí o que vai acontecer, por exemplo, com um hotel. Um hotel que está no regime do lucro presumido, conforme a gente já comentou aqui em outro GTcast, vai poder usar esse raciocínio para apuração do imposto de renda, da CSLL, do PIS e da COFINS, que é a tese mãe, e agora também da CPRB. Então, talvez um hotel, a depender do seu perfil, tenha um valor significativo de créditos a recuperar junto ao governo federal, como decorrência dessa tese mãe e das teses filhotes. Podem ser valores aí bem interessantes para determinadas empresas. Cabe ressaltar só, Alexandre, que enquanto o STF ainda não dá a decisão final, talvez uma medida de segurança aí seja entrar com uma ação, um pedido liminar, porque com a medida liminar você já vai poder excluir o ICMS aí da base de cálculo da CPRB, e caso a decisão posterior do STF seja diferente, não vai haver nenhum prejuízo, já que você estava aí segurado por uma decisão judicial. E é muito importante também, Gustavo, a gente lembrar que no nosso público a gente tem uns colegas que são profissionais da área jurídica, mas tem muitos profissionais da área contábil, e para que todos estejam cientes das implicações disso, à medida que você ajuiza uma ação, você estanca a contagem do prazo prescricional. Então, se uma empresa ajuizar uma ação agora em junho de 2019, ela vai conseguir marcar ali que de junho de 2014 para cá, ela vai brigar por esse crédito, e com a tendência que a gente está vendo na jurisprudência, ainda que esse processo se arraste por alguns anos, a gente tende a ter aí uma vitória em favor da empresa e ela vai recuperar mais do que 5 anos, já que ela estabeleceu um marco a partir do momento em que ajuizou a ação. Por isso é importante para aqueles profissionais que de repente não são da área jurídica, estão acompanhando o nosso podcast, indicar, orientar os seus clientes que busquem uma medida judicial para fazer valer esse direito. E olha, não precisa se expor a um risco grande. Pode-se ajuizar uma ação e pleitear ao juiz uma liminar, mas uma liminar que garanta, por exemplo, o depósito em juízo dessas diferenças, para que lá adiante, se houver uma reversão no entendimento aí dos tribunais, esse valor depositado em juízo seja revertido em favor da União e a empresa não tenha nada que arcar a título de tributos, nem mesmo multa ou juros sobre esses valores. Inclusive, esse ajuizamento da ação é importante no sentido de que, se o STF vier a modular os efeitos da decisão, ou seja, só teria efeito ali a decisão dali para frente, quem ajuizou a ação, ele fica ali garantido esse prazo anterior a essa modulação dos efeitos. Então, é extremamente importante, não só para, antes do STF julgar a decisão, você já ter esse direito, né, por meio de uma decisão judicial, mas também para garantir que, se o STF modula os efeitos da decisão, você não perca aí esse retroativo. De acordo com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o contribuinte precisa provar o direito à restituição de tributos. Para o CARF, a restituição de tributos só pode ser autorizada se o contribuinte provar o crédito com registros contábil e fiscal. Nesse caso, se tratou de uma restituição de imposto de renda retido na fonte, que
segundo a empresa, o contribuinte, tinha sido feita em duplicidade. E é muito importante porque a gente tem muitos clientes que lidam com retenções na fonte, que às vezes, por algum equívoco ali, acaba recolhendo em duplicidade a retenção do imposto de renda, como nesse caso que aconteceu. E é muito importante provar para o fisco, em caso de uma fiscalização, uma autuação, uma intimação que seja, qual foi a origem daquele recolhimento em duplicidade. Então, a simples coincidência dos valores recolhidos em 2 DARFs, por exemplo. 2 DARFs no valor de R$1.000 foram recolhidos e demonstrar para o fisco que houve o recolhimento de 2 DARFs naquele valor não é, por si só, prova de que houve o pagamento em duplicidade. Então, esse acórdão aqui, de maneira acertada do CARF, esse acórdão ele afirma que o contribuinte tem um ônus de provar aquilo que fundamenta o seu pedido de restituição ou compensação. Vamos para a nossa próxima sessão, Pergunte ao Especialista. A nossa primeira dúvida veio da Mileide Cabral. A Mileide, ela tem uma empresa construtora cujo código CNAE principal é o 7112-0, referente ao serviço de engenharia. Daí surgiu o seguinte questionamento: o CNAE correspondente ao serviço de engenharia podem optar pela desoneração na folha? Olha, pergunta muito interessante, viu, Mileide? Porque quando a desoneração, lá em 2013, começou a contemplar as atividades de construção civil, a Lei 12.546 foi alterada e incluiu as empresas que possuem código CNAE que começam com os números 41, 42 e 43 e que estão basicamente no anexo 7º da IN 971 de 2009. Então, as atividades de engenharia que estão relacionadas a esse código CNAE 7112 dígito 0 não foram incluídas na desoneração da folha de salários. A gente costuma dizer o seguinte: quando se trata de serviços de engenharia, aqui nesse contexto que a gente está tratando, esse código CNAE está falando de serviços relacionados ao desempenho da profissão de engenharia. Então, o 7112 é para estar relacionado à atividade que, por exemplo, a sua empresa desenvolve de elaboração de um projeto, de fiscalização de uma obra, de um gerenciamento de uma obra. Mas se a sua empresa é uma construtora que executa a obra, que faz a construção de um edifício, uma reforma, etc., ela não está desempenhando atividades do CNAE 7112, mas lá dos CNAEs 4120 e outros que vêm ali na sequência que estão todos dentro desse anexo 7º. Então, você só pode optar pela desoneração da folha de salários na área da construção civil se a receita principal no ano calendário anterior estiver relacionada com esses CNAEs do anexo 7º. Se, por exemplo, a sua empresa só tem esse CNAE 7112, você não tem direito de optar pela desoneração da folha de salários. A próxima dúvida foi a Maria Laurinha que nos mandou. Ela gostaria de saber se uma empresa de locação de veículos com motorista pode ser optante do Simples Nacional. A disponibilização do motorista configura a cessão de mão de obra? Isso seria um impeditivo para optar pelo Simples Nacional? Olha, essa dúvida é interessante e a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que, apesar do STF ter declarado inconstitucional o subitem lá 3.01 da Lei Complementar 116, que falava de locação de bens móveis, não houve depois uma manifestação quanto às operações de locação que envolvem também o fornecimento de um operador, gerando aí muitas dúvidas por parte dos contribuintes. Mas nós temos entendido, isso já tem sido reforçado por diversas legislações municipais, como o Distrito Federal, Fortaleza e outros, no sentido de que a locação de veículo com motorista é sim uma prestação de serviço. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse primeiro comentário aqui, essa primeira observação, para que não haja dúvidas quanto a esse ponto. E a segunda observação, Maria, a gente tem que fazer em relação à natureza desse contrato, se ele configura a cessão de mão de obra ou não. E a gente pode afirmar que tranquilamente isso vai configurar uma cessão de mão de obra, porque imagina, o motorista estará à disposição do contratante, executando as ordens que o contratante estabelecer nos limites do contrato e estará ali nas dependências do contratante ou de terceiros indicadas pelo contratante,
realizando um serviço de natureza contínua. Portanto, todos os elementos da cessão de mão de obra estarão configurados. Agora vem a questão final. Isso impede a sua empresa de optar pelo Simples Nacional? Essa é uma questão bastante polêmica, porque a lei do Simples Nacional, quando ela vai permitir a prática da cessão de mão de obra para alguns optantes, ela só abre essa exceção para as atividades de limpeza, vigilância e construção de imóveis e obras de engenharia em geral, além de advocacia. Então, do ponto de vista da Lei 123, a gente pode dizer que não é permitido ao Simples Nacional. Só que tem um detalhe a mais, não é, Gustavo, sobre isso? Exatamente, Alexandre. O detalhe é que a Receita Federal do Brasil, através de algumas soluções de consulta com efeito vinculante, que são as soluções de consulta COSIT, tem se manifestado no sentido de permitir que algumas outras atividades possam ser desempenhadas pelo optante do Simples mediante cessão de mão de obra. E essas atividades de locação de veículo com motorista, locação de máquina reprográfica com operador, por exemplo, são operações que a gente pode usar como exemplo aí nessa categoria. Então, a Receita Federal, lá na solução de consulta COSIT número 64 de 2013, já confirmou esse entendimento. Então, não haveria aí nenhum problema para que a empresa optante do Simples exercesse esse tipo de atividade. Daí a importância, Maria, de você estar a par. E lá no Foco Tributário tem um comentário nosso sobre o que é uma solução de consulta com efeito vinculante, porque é o fundamento legal, digamos, que você vai ter que abraçar em caso de algum eventual questionamento. Às vezes o contratante é uma entidade pública e aí questiona que essa cessão de mão de obra não pode ser praticada pela sua empresa como optante do Simples, e você tem que se apegar principalmente a essa solução da COSIT. A próxima dúvida é da Ana Carolina, e ela diz o seguinte: sou MEI em Brasília e fiz uma prestação de serviços para uma empresa de São Paulo, em que a nota fiscal foi emitida com os dados do tomador de São Paulo, mas o serviço foi prestado em Brasília. O tomador fez a retenção do ISS na fonte e, pelo que eu pesquisei, essa retenção é indevida, certo? Como devo fazer para reaver esse valor? Uma ótima pergunta, viu, Ana Carolina? Porque como microempreendedor individual, como MEI, a Lei Complementar do Simples, ela já te garante o direito de não sofrer retenção. Isso está lá no artigo 21, parágrafo 4º, inciso 4º, quando ali está dito que o optante do Simples, e o MEI é um optante do Simples, ele tem direito de não sofrer a retenção do ISS quando ele está sujeito ao recolhimento do ISS por valores fixos. E o microempreendedor individual está sujeito a essa sistemática de recolhimento. O ISS do MEI é o valor de R$ 5,00 por mês, que muitas vezes ele não enxerga porque ele recolhe junto com a contribuição previdenciária, que equivale a 5% do salário mínimo. Então, na medida em que ele recolhe R$ 5,00 por mês de ISS, ele tem direito de não sofrer a retenção do ISS, senão ele acabaria sendo onerado acima desse patamar. Então, esse direito está garantido para você lá na Lei Complementar 123. Inclusive, Ana Carolina, a gente recomenda que você entre em contato com o tomador para pedir aí a restituição desse valor que foi retido indevidamente. Caso ele seja, por exemplo, de São Paulo capital e alegue que ele fez a retenção porque você não fez o cadastro no CEPOM, o cadastro de prestadores de outros municípios, aí você pode mostrar para ele o decreto 57.516 de 2016, a partir do artigo 186, que ali consta que o MEI não precisa proceder a esse cadastro em São Paulo. Então, pode entrar em contato com o tomador para reaver esse valor. Agora, Ana, se o seu problema com o tomador for a falta de conhecimento dele em relação à legislação tributária, e olha, isso é mais comum do que você imagina, muitos funcionários de empresas que tomam serviços desconhecem os critérios para saber onde o ISS é devido e acabam fazendo a retenção de uma maneira cega e aplicando aquele princípio que eu digo que é muito comumente adotado pelas empresas em geral, de, na dúvida, proceder à retenção. Se for o seu caso, aí a gente vai recomendar que você encaminhe para esse cliente
alguns links lá de vídeos que estão no nosso blog, que tratam do local da incidência do ISS. Tem comentários também falando de quais tributos o microempreendedor individual está sujeito a sofrer a retenção na fonte, a fundamentação legal de cada um deles. E em último caso, se nada disso resolver, aí eu vou sugerir você comprar a mais nova edição do nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios. É que agora, no finalzinho de maio, iniciozinho de junho, chegou a 7ª edição da nossa obra, que é a obra mais completa do Brasil aí sobre essa matéria, sobre retenções e encargos incidentes na contratação de pessoas físicas e jurídicas. E eu ficaria muito feliz de você comprar um exemplar e presentear ao funcionário dessa empresa tomadora de serviços. Aline, salvo engano, essa foi a última pergunta que nós tínhamos para responder. E eu queria deixar aqui o convite para que vocês nos perguntem. Pode enviar sua dúvida através do podcast @gestãotributária.com.br ou deixe seu comentário aí se o local onde você está assistindo esse vídeo permite deixar comentário. Mas não deixe de participar, nos dar sugestões, participar conosco desse podcast que é feito para você. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast e mais uma vez eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. É isso mesmo, pessoal. Mande sua dúvida pelo nosso blog, pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer muito grande responder ao seu questionamento, se ele for selecionado aqui dentre tantos que têm chegado. Muito obrigado e até o próximo.